Olá, boa tarde a todos os seguidores aqui. Hoje, nesse sábado, aqui no Rio Grande do Sul, tá um sábado maravilhoso hoje, olhando aqui pela janela, tem um sol esplêndido, muito bonito, muito agradável a temperatura, deu uma amenizada no calor. Então, tá muito agradável a temperatura aqui em Giruá, Rio Grande do Sul. Então, hoje a gente está chegando aqui para uma live extra. Hoje a gente vai fazer uma live num dia que não é habitual a gente fazer live aqui. Mas, como a gente tem uma convidada muito especial e o assunto é muito polêmico e a gente queria e quer trazer essas informações aqui para você, esses conhecimentos, então a gente precisou se adequar a esse novo horário. Então é uma live extraordinária, as minhas lives continuam acontecendo todas as terças-feiras, às 21h30, e hoje então vocês têm uma live bônus. E essa live bônus vai ser com uma convidada muito especial, uma amiga minha muito querida lá de Pelotas, Rio Grande do Sul. Inclusive, ela já entrou aqui na nossa live ao vivo. Então, a gente vai falar hoje sobre um tema também polêmico e um tema que nos deixa muitas vezes constrangido em falar sobre ele, que é sobre crenças. E a gente vai ver também na prática, na teoria e na prática das nossas vidas, tanto eu como a Denise, como que a gente conseguiu eliminar muitas crenças da nossa vida e como que a gente conseguiu também conseguir mudar, ressignificar, né, o nosso pensamento que a gente tinha sobre determinadas crenças que estavam nos bloqueando. Então, a gente está vendo aqui agora que as pessoas estão entrando aqui. Boa tarde, Aparecida, Isolde, Ismênia, o Fábio. Nossa, bastante gente já adentrou aqui na nossa live. Muito obrigada. A gente, então, está aqui ao vivo nesse sábado de tarde maravilhoso para falar sobre crenças e como que a gente ressignifica e a gente, então, transforma a nossa vida através da eliminação dessas crenças. Estou aqui, então, Denise, enviando o convite para você, para que você, então, entre ao vivo falando sobre crenças. Quais são as suas crenças? Quem já entrou aqui na nossa live aí, por favor, quais são as suas crenças? Vamos trocar uma ideia aí. Convite enviado, Denise. Daqui a pouco, já está entrando. Não estou te vendo. Talvez a sua câmera esteja desligada. Dá uma olhadinha na tela. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Está me vendo também? Estou te vendo. Tá. Então, dá uma Minha olhadinha câmera na tela, no lado direito da sua tela, no alto, tem uns sinaizinhos que tem um microfone, tem um vídeo, tem umas setinhas que fazem um formato de girar a câmera. Sim. E aí você clica em cima da câmera para nós ver se aí não abre o vídeo. Clica em cima daquele sinalzinho do ícone do vídeo. Em cima da câmera, mas ele fica fechado. Estranho, né? E em cima do... Pois é. Em cima daqueles sinaizinhos ali que gira a câmera, clica ali para nós ver uma coisa. Também não? Não. Quem sabe você sai, Denise, e eu envio o convite novamente. Daí você Tá entra bem. novamente para nós ver se vai dar certo, tá? Tá bem. Enquanto tá isso, bem. o pessoal tá entrando aqui. Quem quiser convidar mais pessoas para vir aqui assistir nossa live, vamos aguardar a Denise, então, sair e entrar novamente. Aqui não apareceu a imagem dela aqui para nós, então vamos ver o que está acontecendo. Nós vamos enviar o convite novamente aqui para ela. Convidar, vamos. E quem quiser convidar mais pessoas para se fazer presente aqui, por favor, envie o convite para mais pessoas. Porque crenças é um assunto muito polêmico, gente. É um assunto muito importante a gente debater sobre ele, porque
ele muitas vezes trava a nossa vida. Então, muitas vezes nós temos crenças que estão nos limitando e a gente não sabe como trabalhar elas. A gente não sabe como a gente eliminar elas da nossa vida, ressignificar elas. Então, muitas vezes precisamos de apoio, precisamos de orientação, precisamos de ajuda. E essa ajuda muitas vezes vem de pessoas que vão compartilhar o seu dia a dia, a sua história, os seus desafios que tiveram com a eliminação de crenças também na sua vida. Então, quando você tem a oportunidade de ver, assistir, participar de uma live onde você pode expor também as suas dúvidas, né? E também os seus desafios que você está enfrentando, e você ver que é possível e que outras pessoas conseguiram, e se outras pessoas conseguem, todos nós conseguimos, porque nós somos pessoas capacitadas para isso. Denise enviou o convite novamente, mas não está aparecendo aqui para mim também. Eu acho que você entrou novamente na live aqui. Eu acho que você não está aqui na live, porque não está aparecendo para mim aqui. Então, a gente precisa falar sobre esses assuntos, entre aspas, que não são muito agradáveis, porque todos nós, muitas vezes, temos crenças que nos impossibilitam, que nos bloqueiam, que nos travam, e que nos impedem de ser felizes, que nos impedem de levar a nossa vida de uma maneira que a gente consegue ter uma vida com mais leveza, conseguir transpor essas barreiras que as crenças nos trazem. Então, isso tudo é preciso a gente falar sobre isso. Denise, você está aqui na live? Só dá um oi aqui para mim ver se você está aqui na live. Estou achando que você não entrou na live, porque eu não estou achando seu nome aqui na live. Dá um oi aqui para mim, por gentileza. E aí, então, as crenças são provindas muitas vezes de antepassados. A Denise está aqui, sim, tá? Então, vamos ver novamente a Denise aqui. Não vamos nos deixar intimidar aqui pelo Instagram, né? Pela rede social aqui. Não podemos perder a oportunidade de fazer essa live aqui ao vivo e trazer todas essas informações aqui. E quando a gente consegue eliminar uma crença, a gente consegue trazer muita coisa à tona que está muitas vezes escondido. Então, isso acaba nos libertando de muita coisa. Denise, deixa eu ver vamos fazer o seguinte aqui. Vê se você não acha na sua tela um mais, o sinal de um mais, ou então o sinal que tem os bonequinhos desenhados, né? Que é os bonequinhos da agenda, que nem na agenda do celular. Se você achar um lugar que tenha ou os bonequinhos ou um mais, você clica em cima e vê se não tem a opção enviar convite para participar ao vivo. E aí você me envia o convite, por gentileza. Então, dá uma olhadinha lá. E a gente, às vezes, acontece, pessoal, de a gente não conseguir convidar a pessoa, ou a pessoa também não conseguir convidar. E nós já fizemos live, né, Denise, eu e você, onde a Denise não aparecia, onde só aparecia a voz dela como estava antes, mas eu queria muito que ela aparecesse. Então, a gente vai tentar mais uma vez, se caso não der certo, a gente vai fazer como estava antes, ela vai entrar, a gente vai ouvir a voz dela, ela vai falar e tudo, e depois a gente vai salvar essa live. E no momento que a gente salva essa live, ela fica salva e a pessoa que vai assistir a reprise da live sempre aparece as duas pessoas.
Eu não sei o porquê ao vivo aqui não aparece as duas pessoas, mas depois aparece as duas pessoas normal, então a live vai ficar salva normalmente, então não tem problema nenhum da gente fazer a live aqui, quem sabe então sem a imagem da Denise aparecer, desde que a gente ouça bem ela. É uma pena, né, Denise, que a gente não está conseguindo, mas a gente vai ver e vai, eu acho que agora vai dar certo. Entrar ao vivo com Denise aqui, acho que agora vai dar certo. Vamos torcer, vamos fazer pensamento positivo aqui e energia positiva e vai dar certo. Aceitei o convite, Denise. Denise ativou o vídeo. Está me vendo agora? Ó, de novo, não apareceu essa imagem. O que será que está acontecendo? Pessoal que está nos assistindo aqui, também está vendo somente a minha imagem na tela? Denise, você não quer aparecer hoje, é? Parece que não. Parece que houve que você não quer aparecer? Parece que hoje só de... Tu consegue me ouvir? Muito bem, consigo ouvir muito bem, o áudio está muito bom. Lembra que a gente já fez uma live assim, Denise, Sim, e depois sim. na gravação ficou perfeita, você apareceu perfeita. Então, o que eu sugiro para nós fazer, para nós não deixar o pessoal esperando e para a gente também não deixar esse tema morrer na casca, como se diz, e a gente fazer a nossa live. É nós fazermos ela normalmente, a gente vai conversando, você vai colocando as observações que você trouxe para nós sobre a eliminação de crenças. Claro que não é a mesma coisa que a gente está se vendo, estar interagindo, mas a gente vai... Olha, ali, ó, a Evanir, ela colocou que ela vê a Denise. E, Evanir, você vê a mim também? Então, quem sabe as outras pessoas que estão nos assistindo, Denise, estão vendo a nós duas. É só nós duas que não estamos... É só eu que não estou te vendo. Você também está me vendo, mas não está se vendo também. Sim. Então, se as outras pessoas estão nos vendo, está perfeito. E se estão nos ouvindo bem, mais perfeito ainda. Porque o que a gente quer passar mesmo é a nossa mensagem. Claro que a gente gostaria de olhar no olho de vocês aqui, a gente gostaria de olhar para a câmera, a gente gostaria de interagir com vocês, mas a gente vai interagindo pela mensagenzinha ali no chat, a gente vai interagindo da mesma maneira. E a gente vai continuar assim, fazer essa live, então, para deixar salvo. Então, hoje a gente vai falar sobre crenças. Então, vou deixar agora aqui o espaço aberto para a Denise se apresentar e para ela começar a fala dela e a experiência que ela vai nos trazer, que ela teve com as crenças que ela conseguiu eliminar da vida dela e que ela conseguiu ressignificar durante a vida dela, durante o tratamento dela, que ela teve um tratamento oncológico também, onde ela passou por diversos desafios. Ela teve também um tratamento de depressão, ela teve vários desafios que ela enfrentou e dentro desses desafios ela teve que ressignificar muita coisa. Então ela se estruturou, se baseando e se firmando em 5 pilares que a gente gosta sempre de citar muito, que ela também vai falar um pouquinho, que são os pilares mental, emocional, alimentar, espiritual, energético e físico. Então a gente vai procurar entrar um pouquinho em cada um, sendo que o mental, ele engloba, na verdade, o emocional, o espiritual e o energético, né? E o alimentar, ele, então, entra o físico e também um pouco do energético, porque quando a gente está bem alimentado, quando a gente está bem nutrido, toda a nossa energia é boa, a nossa energia flui, todo o nosso espiritual fica fortalecido também. Então a gente vai fazer um mix aqui de várias coisas, né? A gente vai trazer aqui na nossa live, e a Denise, ela é uma mulher assim que sabe muito bem trazer isso à tona, trazer isso para pro real, realmente o que a gente precisa para a gente sentir que a gente não está sozinha nessa trajetória. Então, Denise, a palavra é sua. Então tá. Então vamos dar uma boa tarde nesse rico sábado aqui no Rio Grande do Sul, ensolarado, com carinha de outono, né? Um dia lindo. E gratidão a Deus pelas nossas vidas ter se cruzado, por esse trabalho. A gente vai falar de crenças aqui hoje, né? A Fátima já falou um pouco aí de mim. Em 2019 me tornei paciente oncológica, estou em remissão. Até 2025 eu ainda
tenho aí uma trajetória para completar os 5 anos, né? Se tem um diagnóstico de 100% de cura aos 5 anos ainda. E a gente vem falar de crença, assim, e eu vim falar de terapia. Eu bato muito na tecla do teu acompanhamento psicológico, que a gente é uma engrenagem, e que a gente não consegue separar o corpo do espiritual, do físico, do energético, do alimentar. Então, eu fiz um apanhado, assim, porque nós vamos trabalhar 3 crenças aqui. Quando a gente fala crenças, normalmente a gente pensa crença religiosa, mas não é. Ao longo da vida, a gente desenvolve várias crenças que a gente já traz lá de uma concepção, do avô, do pai, da mãe, do marido, né? E passa para os filhos também. E até então, onde eles passaram para nós, aquilo para eles era o certo, mas que depois tu traz toda uma carga junto contigo, não só a carga genética que a gente quando desenvolveu, no caso, o câncer, mas ele vem somatizado com várias, vamos dizer assim, com aquela bagagem de vida que a gente traz e que acabou nos condicionando, chegando àquela situação por um estresse ao longo da vida, ao longo dos anos. E eu acho que a partir desse momento a gente começa a se olhar diferente. Eu usava uma frase que dizia assim, o câncer me fez me ver isto, o câncer me fez ver aquilo. Realmente, ele não me deixou saída a não ser eu começar a me questionar e ver o que eu tinha feito até ali na minha vida. E eu ainda estou num processo, e acredito que vai até o final, assim, de aprendizado, e que eu sempre vou mudando e vou buscando e me aperfeiçoando, e que nada é para sempre, nada é garantido, inclusive a nossa vida, que a gente acha, às vezes, pensa assim, eu não faço nada de mal para os outros, eu vou trabalhar e vou seguir a minha vida, e tá tudo muito bem. E a gente acha que tudo vai dar certo, e de repente, bum, acontece uma surpresa pra gente. Eu fiz, assim, uns tópicos, e eu vou falar, porque senão eu vou me estender muito. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, do derrubar crenças, do ser permissível, de ser permissível a mudança, se deixar acontecer, ver que não dá mais para ser como era antes, não tinha mais como ser como antes, e a gente, como criança, vai começar a dandar, ou seja, gatinhar, vamos dizer assim. Eu quero falar assim, a palavra, uma das palavras que mais gerou a minha vida, eu estou com 58 anos, e eu tive o câncer em 2019, até então, a palavra que mais me torturou naqueles últimos anos foi medo. Hoje eu posso dizer assim, ele não vai deixar de existir, ele sempre vai existir medo do novo. A gente tem que ter coragem para o novo. E com medo ou não, vai ter que ir, vai ter que dar. E no momento que tu vai, já não é mais medo, já é coragem. Eu acreditava que uma mulher, ela servia só como auxiliadora, ela servia como auxiliadora e que ela dependia de um homem para ser família, tipo papai e mamãe, e a família feliz. E muitas das vezes a família não é tão feliz assim. E essa tal felicidade, para mim, na minha cabeça, ela era possível só quando havia um casal, tornava-se uma família. Ali uma mulher era família. Se ela não tivesse o homem, o companheiro, ela não era família. No entanto, não é assim. No entanto, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender que mesmo sendo que a gente tem motivo para permanecer e ser sozinha, querendo... a gente pode ser feliz. Achar esse caminho é dolorido muitas vezes. Porque até tu entender, porque tu traz aquela construção de que tu viu teu pai e tua mãe junto e que tu tinha um companheiro para dividir e compartilhar a tua vida, para ela se tornar mais leve. E de repente tu tá sozinha, vem a doença, e aí tu tá perdida, tu não sabe nem como lidar com aquela situação. E que não é egoísmo uma mulher se olhar, e não é egoísmo, ela tem o direito de sentar, ver uma televisão,
ou dela sentir alegria, que a alegria dela não está só num casamento, ou em ter um companheiro, ou um namorado, mas esses dias até eu falei para Fátima, Fátima, eu estava te assistindo e estava fazendo a minha unha, e eu estava feliz. Coisa simples, não é que às vezes a pessoa não tem dinheiro para sair, mas pode caminhar, se ela tiver as pernas com condições, se ela tiver saúde, visitar um neto, brincar, rir, e isso te alivia o estresse. A segunda coisa que eu tinha como medos, foram crendices que me impediram de crescer e que eu sofri muito com isso. Renúncia, resignação, o calar e não ter autoridade de dizer não. Eu venho de uma geração que eu vi a minha mãe construir a vida dela, ser construída assim, e automaticamente eu também construí a minha assim, para que houvesse a família, para que ela fosse calma, tranquila e soubesse conduzir a situação de um lar, de uma casa. Havia quem disse que a mulher, ela tinha que calar, mesmo que isso prejudicasse a saúde dela. Mas isso era uma postura de mulher de família, daquela auxiliadora que eu trago lá de trás, da auxiliadora que eu vi minha mãe, que eu vi a minha mãe contar da minha avó, e que eu vi ao longo do tempo, né? E eu posso dizer que eu vi a minha mãe com sérios problemas de saúde, porque ela também não falava. Então, é a consequência do que traz aquilo, tu vai moldando, tu acha que é normal tu não tirar um tempo para ti, é normal tu não parar para ver uma televisão. Eu ouvi uma frase, uma vez, no meu primeiro casamento, que eu estava num domingo, assim, assistindo uma TV, e ouvi uma frase que foi dita assim, ó, o que tu estás vendo? Isso não enche barriga. E é comum as mulheres levantar e seguir trabalhando. Pode parecer bobagem, mas não é. Aí é muito além disso. Não é essa frase, mas é o tratamento que tu aceita e que tu condiciona a tua vida. Isso a gente não tinha com conhecimento como que isso seria uma arrogância, isso seria uma intimidação, isso seria uma maneira de manipulação, de tu não saber falar não. Esse falar não, não é assim, ó, é para amizades, é para tudo aquilo que te sufoca, que tu te vê obrigada a aceitar e que vai te condicionar a um somatório e que vai descarregar na tua carne. Tu tem a carga genética, mas o emocional, o desequilíbrio, o tratamento, ele começa lá, quando eu falo nos pilares também, na parte psicológica, na saúde mental. O tu dizer não, o tu não aceitar, ou tu saber assim, pá, isso aqui vai fazer mal para mim, vai chegar um ponto que vai estourar, em algum lugar vai estourar em mim. Isso traz uma limitação provocada por uma arrogância e incondicionalmente de criação. Não havia essa consciência, nem de quem nos criou, e não foi feito por maldade, nem a gente tinha essa consciência. Então, março, agora fez um ano que eu fiz acho que a primeira live contigo, Fátima, e com a Di Segovia. E aí vocês me disseram que eu não precisava ter pressa para a evolução. Porque o que eu tinha passado até ali, vamos supor, até os 57 anos, para formar a Denise, né? E eu vejo a Denise de 4 anos atrás bem distante. E é dolorido o processo, quebrar essas crenças e estar disposto ao novo, se arriscar, ficar meio, como é que eu vou dizer? É como se fosse uma criança que quisesse caminhar e não está firme, ela meio que se desequilibra, assim, ela tenta segurar e a gente, às vezes, meio que deprime. Mas aí tu vai, respira fundo, é como assim no Pilates, contrai o abdômen para tu ter segurança, para tu ter firmeza.
entende? E é muito, quando tu alcança, parece que tu não vai conseguir, mas quando tu alcança, meu Deus do céu, é imenso o que tu começa a sentir dentro de ti. E tu não agrada, tu não vai agradar as pessoas. Pode ter certeza que tu não vai agradar porque tu tá rindo demais, porque tu tá brincando demais, porque tu começou a dizer não. Mas como que ela vai me dizer não? Se eu fiz isso pra ela, fiz aquilo outro pra ela, eu sou assim, eu sou assim. Como é que ela vai me dizer não? Tu não vai agradar. Mas aí vem aquela parte, quebra crenças. A outra coisa é que essa terceira aí, quando eu falo, no inconsciente de criação, né? É a alimentação provocada por uma arrogância inconsciente de criação e a incapacitando a busca do eu, onde ele está dentro de nós e não de outra pessoa. Esse eu que eu procurava dentro de mim, que eu gostaria de encontrar, eu procurei várias vezes em várias pessoas. Não só no o afeto, buscando no homem, mas nas amigas, nas amizades, nas mulheres que pareciam que eram mais vividas que eu, sabiam viver, porque eu me sentia um peixinho fora da água. Eu não. Que mundo era esse? Eu estava me sentindo perdida. E eu não conseguia ver que ele estava dentro de mim. Eu achava que ele estava no homem ou na família. Mas ele estava tudo dentro de mim. E isso me proporciona saúde mental. É um equilíbrio. Hoje, eu costumo dizer assim, ó, liberte-se das crendices. É dolorido? É difícil? Eu acho que recém agora eu estou começando a melhorar. Mas está me fazendo muito bem. Liberte-se dessas crendices que te fazem dependente e te adoecem somatizando. Liberte-se e não coloque tempo para executar. Mas o primeiro passo, olhe para si e reflita. Saboreie o prazer de fazer uma unha, ler um livro, ouvir uma música, passear, dançar, viajar. Louvar sua fé. Liberte-se do que te faz mal e ame-se intensamente. Aprenda que primeiro eu tenho que ter empatia aí por mim mesma. Reconstrua a sua saúde. Alinhando esses pilares que a gente fala tanto, Fátima. O psicológico, o mental, o energético. Esse energético, ele vem do espiritual. O espiritual, para mim, não é uma placa de igreja, não é uma religião. Apesar de me considerar cristã, mas essa coisa maravilhosa, linda, que foi a obra do Criador, esse espiritual, é como se tu tem um tempo. Tu vai no mato, tu vai no campo. A gente tem várias das nossas irmãs de caminhadas que moram na campanha e que sabem o sabor disso, de pegar uma folhinha num arbusto e olhar, de ver. Eu acho muito bonito. Aqui no Rio Grande do Sul a gente vê bastante o beija-flor. Contemplar aquela beleza da natureza do beija-flor. Tu encher o pulmão de ar e respirar, sentar na grama, botar a planta dos teus pés na grama, isso é o espiritual, isso é o energético, isso é a conexão com o universo, com o Criador. Isso é um templo, momento de adoração, momento de reflexão, momento de saúde mental e espiritual. É a mulher se dando direito, e graças a Deus, hoje, ainda ontem à noite a gente conversou isso, hoje a gente tem uma condição melhor, tem voz, uma voz, começa a ter uma voz para alertar, para que elas tenham mais qualidade de vida, para que elas cuidem da alimentação, que elas desacelerem, apesar de eu ser uma pessoa, eu sou agitada, ser agitada, que eu quero dizer assim, são muito expansivos, são muito. Quem não sabe, eu costumo brincar assim, que me vê eu no meio dos amigos e fora de casa, e rindo, brincando, num bar, coisa e tal, vai dizer assim: olha, Denise, bebeu. Não, a Denise, ela é assim. A Denise não é normal quando ela tá quieta, né? Às
vezes eu gostaria até de meio que tento dar uma maneirada, mas eu acho que eu adoeço se eu não for eu. Eu não preciso ser para agradar o outro, eu tenho que ser eu tenho que estar bem comigo mesmo, primeiro eu. Primeira vez que eu vi questionamento, e hoje eu vou deixar isso aqui, né, para que as mulheres, elas façam uma reflexão. Há um ano atrás, estamos em março, quando eu fiz a primeira live com a Fátima e a Di Segovia, elas perguntaram quem era a pessoa mais importante. E eu deixei as outras mulheres responder, eu fiquei olhando de fora e eu pensava, meus filhos, né? Toda mulher, toda mãe pensa, os meus filhos são o que eu tenho de mais importante, né? Eu sempre costumava dizer, primeiro Deus, depois a minha família, né? Mas não é primeiro eu. Quando eu vi essa resposta a primeira vez, assim, eu fiquei assim, primeiro eu, como eu. Para minha mãe nunca foi eu. Para minha mãe sempre foi a família em primeiro lugar. Eu quero fazer diferente. Quero muito fazer diferente. Se eu não for eu em primeiro lugar, não vou ser boa para ninguém. Eu não vou poder ajudar minha família, os meus filhos. Eu tenho deficiências, vamos dizer assim, eu vou chamar elas de emocionais, porque tentando acertar, muitas vezes eu erro, e eu acho que isso é do ser humano. Mas eu me permito recomeçar. Eu acredito que sempre dá, se não dá para pagar, dá para fazer, escrever, né, uma nova história. E eu acho que eu não fugi do tema onde eu falo assim, ó, blinde-se a sua saúde psicológica, a sua saúde espiritual, a sua saúde energética, a sua saúde alimentar, porque ela descarrega no físico. A gente não separa nenhuma dessas partes do corpo. Elas precisam estar alinhadas. Permita-se não estar preso às crendices dos nossos ancestrais. Permita-se permitir mudar, ter coragem, mesmo que dê aquela desequilibrada, respira fundo e alinha, ergue. Se algum dia estava triste, existe uma diferença entre tristeza e depressão. Tristeza todo mundo tem. A vida é feita de altos e baixos, problemas todo mundo tem. Mas tem gente uma situação muito pior. E a gente tem que ter gratidão. No momento que a gente consegue ter a gratidão e não a autopiedade da gente mesmo, daquela crendice, eu sou doente. É difícil passar pela luta, é difícil passar pelo vale. Nem todos reagem da mesma maneira. Mas num tratamento oncológico, o que menos a gente precisa é a depressão. Ela é capaz de matar mais que o câncer. E um paciente em tratamento oncológico imunodeprimido, meu Deus do céu, é um atraso no tratamento. Consequentemente, voltando a essa carga genética que a gente tem, somado ao estresse, ao que nos levou a esse estresse. Nos levou o estresse, crendices, vamos dizer assim, né? E tem gente que acha assim, mas eu tô muito velho para mudar. Eu tô muito velho para dizer não. Eu tô muito velho para... Como é que eu vou mudar agora? Como é que... Se eu preguei tantos anos tal coisa para minha família, e agora eu vou mudar? Ser permissível é um desenvolvimento, uma evolução constante. Eu não sei quantas vezes, Fátima, eu e tu, nós vamos nos encontrar ao longo dos anos da vida, e quanta evolução. Essa semana eu tive uma terapia com uma psicóloga aqui, e eu falei, a gente estava conversando, e eu disse assim, eu vejo a Denise de 4 anos atrás tão distante. Ela olhou para mim e riu e disse assim, daqui a 10 anos tu vai achar essa de hoje distante.
Então, eu quero evoluir, eu quero me permitir ter um condicionamento de vida melhor, retardar a minha velhice, o meu corpo velho e cansado, que ele já não tem, eu já não tenho mais 15 anos, né? Agora, dia 28, eu tô fazendo 59, e eu tô muito feliz com os 59. E hoje eu achei um sentido para minha vida, quebrando essas crendices, assim, me permitindo derrubar isso. Eu não preciso mais do outro. Eu quero tudo que me fizer bem perto de mim. Mas tudo que me oprimir e que quiser me sufocar e aquela cobrança que vai me levar ao estresse e vai me fazer adoecer o corpo, a alma, mente, espírito, né? Eu vou descarregar no físico, tudo isso. Eu tenho que ter a coragem para ressignificar, para agradecer, muito obrigada. Pegar o meu banquinho, a minha malinha e ir andando, porque lá na frente tem alguém que vai querer me ouvir, que vai olhar e vai dizer, é mesmo, eu acho que até dá para tentar, né? Porque tu conseguiu, eu também vou conseguir, né? Então, tu pode me perguntar o que tu quiser, Fátima, mas eu tentei resumir, porque é muita coisa, isso é um assunto bem abrangente, né? Com certeza, né? É muita coisa para a gente falar. Mas, assim, eu acho que você colocou muito bem essa parte de ressignificar, também essa parte de não pegar para si o que não é seu, né? Porque a gente muitas vezes pega para a gente o que não é nosso. A gente carrega o que é dos outros. E aí o fardo acaba se tornando muito pesado e a gente acaba não conseguindo dar conta. Porque eu sempre costumo dizer assim, se a nossa vida já dá trabalho cuidar, se cada um cuidando da sua vida já dá trabalho, imagina a gente querer cuidar da vida dos outros também ainda, com uma intensidade muito grande. Então, o que a gente pode fazer para a gente ajudar os outros de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais satisfatória para ambos, para a pessoa que a gente quer ajudar e para nós mesmos. Então, precisamos nos ajudar primeiro, nos fortalecer, nos inspirar, nos motivar a adquirir autoconfiança, eliminar a culpa que a gente carrega, por a gente muitas vezes não dar conta de fazer as coisas para as outras pessoas, e aí a gente pensa assim, caramba, mas eu preciso cuidar da minha família, preciso cuidar dos meus filhos, do meu marido, dos meus pais, mas e se eu não dou conta? Aí eu adoeço, e aí quem vai precisar de ajuda e quem vai precisar de cuidado sou eu. Então, no momento que a gente desperta essa nossa consciência de que a gente precisa, em primeiro lugar, se cuidar e se proteger e não se culpar mais de não conseguir dar conta, se aceitar como um ser humano limitado, porque a gente tem os nossos limites, o nosso corpo tem os nossos limites, a nossa mente, o nosso espírito tem os limites, os seus limites. E quando a gente não respeita esses limites, quando a gente desarmoniza, desequilibra os nossos corpos, porque a gente é formado de vários corpos. Eu sempre digo que nada vive isoladamente dentro de nós, nenhum corpo vive individualmente, nem o nosso corpo físico, nem o nosso corpo mental, espiritual, energético, eles não vivem independentemente, um depende do outro. Então, eu preciso alimentar as minhas auras, né, as minhas energias, os meus órgãos, a minha mente, o meu coração. Então, muitos confundem muito cuidar da parte espiritual, emocional e energética, achando que é tudo uma coisa só. Não é uma coisa só. Ele funciona junto, ele se equilibra e se harmoniza cuidando de todos eles, mas ele não é uma coisa só. Se eu cuidar só do meu espiritual, por exemplo, e cuidar da minha fé e fazer minhas orações,
mas eu não cuidar da minha energia, da minha aura, eu continuar sendo negativa, continuar a não deixando transparecer o que realmente eu sou, como a Denise trouxe muito bem, que a gente precisa assumir a nossa identidade, porque as coisas estão lá no nosso inconsciente e muitas vezes a gente não quer trazer isso à tona, mas o nosso inconsciente é mais forte do que nós e a gente ou traz à tona algo que pode nos bloquear, né, nos travar, ou a gente segura lá dentro de nós algo que a gente deveria te trazer à tona e aquilo acaba nos sufocando e acaba nos comprimindo, né, reprimindo lá dentro de nós aquele sentimento, aquela emoção, e acaba causando, então, um malefício muito grande das nossas emoções. E as nossas emoções, elas vêm dos nossos sentimentos, né? E os nossos sentimentos, por incrível que pareça, eles vêm dos pensamentos. Ele vem do que nós pensamos, ele vem do que nós assistimos, do que nós compartilhamos com os outros, do que nós falamos, eles vêm de com quem nós andamos, o que nós fazemos, como a Denise também trouxe muito bem ali, que eu preciso ser eu preciso fazer o que me faz feliz, eu preciso fazer o que me deixa viva, me deixa sentir essa energia, essa vitalidade, essa vontade de viver. Então, isso que me faz ser eu mesma é que me traz a felicidade, que me traz uma mentalidade boa, né? Pensamentos bons, e aí os pensamentos geram aqueles sentimentos bons que traz um alívio e um descarrego para o nosso emocional, que não acaba acarretando em doenças psicológicas, psicomáticas, né? E os nossos sentimentos, o que eles geram? Eles geram emoções. Então, a partir dos nossos sentimentos, eu vou sentir as emoções do bem-estar, as emoções da felicidade, do relaxamento, do amor próprio, do autocuidado, de eu ter aquele amor, de eu me abraçar, de eu me cuidar, de eu até mesmo muitas vezes me acolher, me sentir pena de mim, mas pena no bom sentido, assim, sentir uma empatia por mim, por aquilo que eu estou passando, por aquilo que eu estou vivendo e que eu estou sentindo que está me deixando doente. E eu preciso, então, me abraçar. Se eu não tenho, muitas vezes, quem me abraça, quem me ajuda, mas eu preciso gerar dentro de mim essa energia e essa força, porque todos nós temos dentro de nós essa energia, essa força, essa capacidade, mas às vezes a gente está tão envolvida com o ambiente que a gente vive, com o ambiente de trabalho, com o ambiente da casa, com as pessoas com quem a gente vive, preocupado com uma coisa, com outra coisa, e a gente não tira o tempo para uma coisa mínima, como a Denise já citou ali. Eu posso ficar aqui assistindo uma live, eu posso assistir uma minissérie, eu posso assistir um vídeo, um filme, e posso ficar fazendo minha unha. Ou eu posso caminhar na natureza. O que é Deus para nós? O que é Deus para nós, independente da religião? O que é a espiritualidade? A espiritualidade é sentir. Não existe como nós sermos espiritualizados se nós não sentimos. E tem algo melhor do que a gente sentir a natureza, do que a gente caminhar em meio à natureza, do que a gente observar os verdes, observar as árvores, observar as flores, observar tudo o que tem vida na Terra. Mesmo que você more em uma cidade que tenha espigões enormes, prédios enormes, mas você tem o céu azul para olhar, você tem a lua para iluminar a noite, para você observar. Você tem passarinhos que fazem os seus ninhos nas sacadas dos prédios. Sempre tem algum ser vivo que é a prova de que Deus existe, que está ali cuidando dessas vidas e que está nos mostrando que a nossa espiritualidade ela precisa ser sentida. No momento que eu sentir a minha espiritualidade, eu não preciso estar sempre dentro de uma igreja, eu não preciso pertencer a uma denominação religiosa, eu não preciso estar sempre demonstrando isso, entre aspas, ou vivendo coletivamente isso. Eu posso sentir a minha espiritualidade, viver a minha espiritualidade
num quartinho escuro, como eu posso viver num campo aberto no meio da natureza, sozinha, eu e Deus, e eu e a natureza, ou eu e aquele sentimento e aquela emoção que me envolve naquele momento. E ali eu estou alimentando o que eu tenho de mais precioso dentro de mim, que é o meu espírito, que é a minha alma, que é a minha emoção. E a partir dali eu consigo aquela força que eu preciso. Foi isso que aconteceu com a Denise, foi isso que aconteceu comigo, quando também fui diagnosticada com câncer, porque eu estava com uma vida muito agitada, achando que eu não tinha tempo para nada. E na minha vida não cabia mais coisas, eu não podia cuidar de mim, eu não podia me dar o direito de ser egoísta e me colocar em primeiro lugar, porque eu me achava egoísta. Vocês não achem que eu sempre achava assim que cuidar de mim era prioridade. Eu não achava isso. Eu achava, nossa, mas eu vou deixar de cuidar dos meus filhos, da minha família, da minha casa e dos meus pais ou das pessoas que precisam de mim, vou cuidar de mim, mas o que eles vão pensar de mim, o que eles vão achar de mim, que eu estou deixando eles de lado. Então, quando me fizeram essa pergunta, quem é a pessoa mais importante da sua vida? E eu também pensei como a Denise, vou colocar meus filhos, mas aí eu penso, não, mas acho que eu vou botar meu marido, vou botar meus pais. Não, a pessoa mais importante da minha vida sou eu mesma. Porque se eu cuidar da minha vida, quanta gratidão eu vou ter pela minha vida, quantas coisas eu posso trazer para as outras pessoas, quanta alegria eu posso proporcionar às outras pessoas se eu estou de bem comigo. Agora, se eu não estou de bem comigo e eu estou doente, eu não vou conseguir ajudar muito as pessoas. Eu vou precisar mais ajuda. E se acontecer esse momento de eu precisar mais ajuda, como aconteceu para mim e para a Denise, eu preciso também me acolher naquela minha dor e naquele meu momento de fragilidade que todos nós temos, e eu preciso me deixar cuidar também. E é nesse deixar cuidar-se que você vai se encontrar com você mesmo e você vai ver o quão forte você é. E é dali que você vai ressurgir e depois você vai ter toda essa reciprocidade para você passar para as outras pessoas. Que é isso que eu e a Denise hoje estamos fazendo aqui, num belo sábado de tarde, às 2h da tarde, fazendo uma live gratuita aqui com um conteúdo maravilhoso. E isso, com certeza, ajuda muitas pessoas, porque isso é muito motivador, porque as crenças, gente, elas só existem aqui, ó, na nossa mentalidade, na nossa cabeça. Quando a gente vê alguém sofrendo e alguém passando por algo que a gente gostaria de ajudar, ou uma mãe, como a Denise citou a mãe dela, a minha mãe, ela não tinha boca para nada, né? Ela acolhia tudo, ela não dizia não, ela fazia tudo pelos outros, mas ela se esquecia. E ela não tinha uma vida feliz, ela não tinha sentimentos bons, emoções boas dentro dela, porque ela não conseguia, porque ela estava travada, ela achava que ela não podia se dar esse direito. E todos nós temos direito de viver uma vida abundante, uma vida com abundância. Foi isso que Jesus pregou. Tenham vida, e tenham vida em abundância. Então, todos nós podemos, independente de quem somos ou de quem éramos, porque muitas vezes nós vestimos como que eu digo assim, uma carapuça, né? Ou então um chapéu e escondemos nossa cabeça lá dentro e achamos que nós temos que viver para agradar, entre aspas, né, as outras pessoas, porque a gente não pode, como que eu vou dizer assim, não pode magoar as pessoas, não pode desiludir as pessoas, a gente não pode dizer não, porque aquilo vai ferir. Tudo bem, vai ferir, mas entre eu ferir a minha essência, a minha vida, ou eu, às vezes, por eu ser eu mesma, eu ferir a outra pessoa, ainda é melhor eu me proteger, eu colocar com todo amor e carinho para aquela pessoa. Ó, essa sou eu, essa é a Fátima verdadeira. Então, eu preciso falar isso. Eu preciso dizer não. Eu não posso dizer sim para você e virar as costas e depois dizer, nossa, mas eu não queria ter dito não. E agora eu falei não, né? Daí eu fico culpada, eu fico me reprimindo, aquilo me sufoca, né? E de repente eu fico doente. Talvez é uma amiga do peito, né, como se diz, talvez é uma amiga boa, com quem eu tinha intimidade e tudo, mas eu não fui sincera, eu não fui eu. Então, o que é melhor na nossa vida se não é a gente ser
eu mesma, a gente ser nós mesmas, e a gente poder sempre falar aquilo que a gente sente, sempre poder ser sincera, independente das pessoas concordar ou não, porque todos nós temos a nossa opinião e temos direito de ter a nossa opinião. Eu respeito a sua opinião, você respeita a minha, e assim nós vivemos civilizadamente. Eu não preciso concordar com você e você não precisa concordar comigo, mas o respeito mútuo é que precisa haver. E aí que a gente vive uma sociedade mais justa e mais fraterna. E livre de doenças. Olha que maravilha, porque as doenças, hoje está comprovado que mais de 80% das doenças que as pessoas têm são psicomáticas. Então, psicomáticas quer dizer o quê? Que elas nasceram primeiro lá dentro de nós, lá dentro do nossa mente, lá dentro do nosso coração, do nosso espírito. E dali, quando não deu mais, quando o nosso interior, quando o nosso eu, quando a nossa força interior ali não conseguiu mais transmutar aquilo ali, tudo, ressignificar aquilo tudo, bum, estoura, né? Estoura num câncer de mama, estoura num câncer de útero, estoura num câncer de cabelo, e assim vai, né? Então, precisamos nos proteger disso. E o que precisamos fazer para isso? Tem crenças? Sim. Tem coisas que fizeram nos acreditar, tem coisas que são verdadeiras, tem coisas que não são. Nós temos que ter a sabedoria. E a sabedoria vem da onde? A sabedoria vem de Deus. Nós precisamos ser pessoas espiritualizadas para que, então, Deus nos dê a sabedoria de a gente entender o que é bom, o que não é bom, separar o joio do trigo e a gente viver entre meio ao joio e ao trigo, aos balanços do vento do trigo, né? Porque é uma maravilha ver o trigo balançando, né? E ali está o joio e está o trigo e está tudo vivendo harmoniosamente. Então, existe possibilidade sim. Você nunca vai conseguir viver uma vida sem estresse, uma vida sem tristeza, uma vida sem angústia, uma vida sem sofrimento, uma vida totalmente sem doença. Mas você tem como superar tudo isso se você se fortalecer e você for você mesma. Então, eu acho que essa live aqui pode ter ajudado muita gente. Olha só, partes dali. Estou cuidando aqui de mim, tirei um tempo para mim, fazendo minhas unhas e assistindo vocês. Olha só que maravilha. Ah, eu fiz as minhas ontem, ó. Tá maravilhosa. Tá linda, tá linda. Tu sabe que assim, ó, tô falando agora e eu observando lembranças assim na cabeça, assim, e eu vejo acontecer muito ainda nos dias de hoje. A minha mãe, ela tinha um costume, talvez tu tenha visto isso na tua casa, Fátima, que era ela, o último lugar na mesa era o dela, ela era a última a sentar, porque ela servia todos os filhos, o meu pai era o primeiro, e depois os filhos, e ela ficava, era a última a sentar, porque se alguém quisesse se servir de novo, ela levantava e servia. Ela, às vezes ela comia comida fria, a gente falava para ela, senta mãe, quando é que tu vai sentar? Outra coisa, são coisas, a crendice, eu tô querendo falar de crendice. Outra coisa era quando a gente era pequeno, até porque a situação era difícil também, normalmente aqui em casa era só o pai que trabalhava e eram 3 crianças e a mãe com problema de saúde. A questão de saúde sempre foi muito pesada na minha família, na casa, né? Minha mãe era uma pessoa com bastante problema de saúde. E eles, os dois problemas de saúde, mas eles não viveram a vida deles, eles viveram a vida da família que eles cuidaram toda a vida. E aí, isso que tu dissesse sobre ti também, que tu disse que tu achou, como que tu ia mudar, cuidar de ti, o que que eu pensar de ti, o que dizer. Quer dizer, tu tinha que ter a permissão de que tu podia mudar. A gente não consegue achar no instantâneo que a gente tem o direito de mudar. Como é que a gente vai mudar? A gente pode mudar por qualquer um outro. Por amigo, por filho, por marido. A gente faz das tripas coração. Mas pra gente, pela gente, né? E aí, outra coisa que era assim, botava comida na mesa e dizia assim, ó, não tem dizer não, tu vai comer porque é o que tem. Isso é o comum da gente ouvir. Era o que tinha, era a época deles. A época era aquilo que eles podiam nos dar. Entendeu? Eles não fizeram por mal. Só que essa crendice, isso aí era uma crendice que estava sendo incutida na nossa cabeça. A gente trouxe para a vida adulta. Ó, deu, tu engole isso aí porque é o que tem e tu não cala a boca. É o cala a boca. É o cala a boca da infância, que veio para adolescência, que veio para fase adulta, e que a gente vai se libertar lá pelos 50 e tantos anos. Que bom que a gente pode estar falando aqui
para outras pessoas que talvez sejam mais jovens que a gente e que elas não precisem chegar aos 50 anos para ser permissível. Porque eu também estou conhecendo essa palavra agora, eu nem sabia que essa palavra existia, né? Mas que a possibilidade de mudança é maravilhosa e que a gente renasce todo dia, né? E vai dizer que não é bom, né? Mesmo a gente tendo descoberto lá pelos 50 anos, né? Vai dizer que não é bom e libertador isso. Então, claro, a gente tá. Eu tô saindo da casca do ovo agora. Justamente por isso que a gente está aqui, né? A gente está querendo dizer para aquelas lá de 20, 25, de 30, né? Caramba, eu fiz tudo isso que você está fazendo hoje, não faz assim, eu vejo amigas minhas que estão nessa luta, se bate para lá, se bate para cá, porque querem um amor, porque querem encontrar alguém, porque busca no homem. Nega, eu também já busquei, e eu só me ferrei, eu perdi tempo de viver. Eu não estava aqui dentro de mim, era aqui, não era no outro, estava dentro de mim. Então, eu sou feliz. Hoje, esse tempo, um amigo, até eu comentei contigo, um amigo disse assim, nossa, dá sorte para tanta gente, só para ti que não. Cara, não fala isso, eu sou feliz, eu tô feliz. Eu me achei. E assim, ó, enquanto a gente quer agradar o outro, quer se encaixar na vida do outro, quer ter o outro, a gente se molda para caber na vida do outro e para ter o outro, para ter toda aquela estrutura familiar que a gente acreditava que é doentia, que faz adoecer. É bom ter um relacionamento saudável. Eu não estou mandando contra isso, não. Só que enquanto a gente está buscando no outro, a gente não se acha. Porque não é no outro, é na gente. E isso é saúde mental. Porque o que nos desequilibra, meu primeiro casamento eu casei aos 16 anos e 28 dias, e duraram 25 anos entre namoro, noivado e casamento. Tive 2 filhos lindos, maravilhosos, um está com 41, meus filhos não me deram problema. Minha filha está com 27, ainda está comigo. Então, assim, ó, eu construí uma família. Só que no momento, e somatizei quando eu fiquei perdida, quando eu perdi, eu frustrei em 2 casamentos, mas eu também vivi. Houve momentos bons, principalmente no meu primeiro casamento, onde eu dei muita risada junto, mesmo passando por algumas dificuldades. Mas não deu. Só que não dá para ter pena da gente, ficar com peninha e alimentar a célula cancerígena. Porque tudo aquilo que nos faz mal é cancerígeno. E é isso que traz, né? A doença se corrói. A doença, tu te colocar como doente, eu tô doente, eu tô com pena de mim, pobrezinha de mim, coitadinha de mim. Não. Deus nos quer saudáveis, com mente saudável. Tá certo, a gente vai ter tristeza, tem dias que a gente vai estar abatido. Não é fácil. Nós temos várias mulheres aí que seguem a gente, que como eu e tu já encaramos uma quimio, uma rádio, e a gente não é guerreira nem mulher maravilha. Não, doeu na nossa carne, foi triste, foi difícil. Mas a gente tem que buscar equilíbrio, saúde mental. Tudo aquilo, mesmo que seja amizades, as pessoas às vezes não entendem por que eu simplesmente sigo o meu caminho. Eu não vou alimentar tudo aquilo que a gente torna grande na nossa cabeça, que é desconstrutivo, ele se torna maior ainda. Ter uma mente saudável é difícil. A gente paga preço, porque a gente já não está mais agradando outras pessoas e outras pessoas não nos entendem por que a gente age assim. Mas escolhi, eu tenho muito para aprender, eu estou andando muito. E eu tenho muito para melhorar. E eu escolho o pouco, não sei quanto me sobra de vida ainda, quantos dias mais Deus me acrescentou, mas eu escolho em primeiro lugar. Eu quero ser feliz, eu quero ver feliz, eu não dependo de um casamento ou de um companheiro. Se um dia acontecer, aconteceu, mas eu não sou mais aquela pessoa triste que era vazia quando entrava, quando queria caber no outro, quando buscava no outro. Aí eu não tinha saúde.
Hoje eu vejo saúde nessas pequenas coisas, como tu disse aí. O templo somos nós. Essa imensidão que o Criador deixou para nós é um lugar de adoração, de eu tenho até um louvor que diz, eu gosto muito de ouvir porque renova a gente, assim. Eu adoro Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. E a gente está cheio da riqueza e do ser vivo, por mínimo que seja na natureza, e Ele nos dá a prova que existe um renovo, né? E que ele também não vai ser sem dor, porque ninguém diz para nós que seria fácil, não é fácil. Não, nada é fácil. Para tu Nem um pouco. construir, né? Nem um pouco. A gente vai ter que para se reconstruir, a gente vai ter que sair da linha reta, vai ter que se permitir, o meio que bambando, mas vamos lá, vamos de novo, né? Ressignificar, resiliência, reconstrução de identidade, medo, dá medo, sim. Mas se eu não arriscar, o medo nos deixa estagnado e nos faz adoecer mais ainda. Então eu prefiro, mesmo que eu vá com medo, vamos na coragem que vai. É por aí, mais ou menos, assim. E essas crendices, essa crendice do dizer, eu cansava de dizer para minha mãe, e assim, ela é uma pessoa muito querida. Eu vi que entrou uma prima minha, não sei se ela ainda está agora, eu não estou vendo, que foi a Marilene Cassana. E ela mora aí pro lado de Porto Alegre, e a gente teve grandes mulheres, nossas mães foram maravilhosas, pessoas extraordinárias, assim. E pessoas muito amadas, muito queridas, mas elas não viveram a vida delas. E elas sempre foram mulheres doentes. Mulheres, a mãe da Marilene mesmo foi uma pessoa maravilhosa. E ela vivia internada, porque naquela época não se falava em depressão, mas sim em doente dos nervos, fraca da cabeça. E não era o peso da carga somatória da vida que a pessoa vai adoecendo o corpo, vai adoecendo por uma carga energética, uma carga psicológica pesada demais, e que esses 5 pilares que tu falou, eles, em alguns casos, eles são totalmente desalinhados, né? E para buscar o equilíbrio tem que ter trabalho, porque se não tiver trabalho a gente não vai conseguir. E a gratidão, eu tô vendo que a Poliana colocou aí sobre gratidão. Quando tu começa a exercer essa palavra, às vezes tu nem tem bem a consciência do que ela é. Mas quando tu começa a exercer a palavra gratidão, e o Deus te abençoe, independente de religião, não estou falando de credo, de religião, cada um com a sua fé, mas a manifestação de gratidão sobre a vida nos faz melhorar, nos faz mudar, nos faz permissível a mudança. Quando elas começam, essa transformação começa a acontecer, a gente respira melhor, oxigena a célula melhor, quer fazer uma caminhada porque entendeu que está respirando melhor. Começa, na hora que está começando a fazer a caminhada, ainda não entendeu que começou a se olhar, que começou a se cuidar. E aí uma coisa vai levando a outra. Com certeza, com certeza. E no momento que a gente oxigena melhor o nosso cérebro, tudo também funciona melhor, porque a gente libera os hormônios, né, do bem-estar, o hormônio da felicidade, o hormônio endorfina, que ajuda a superar a dor, né, o hormônio que age como um analgésico no nosso corpo. Então, a atividade física é muito importante, cuidar do corpo, né, movimentar o corpo, cuidar da mente. Então, no momento que a gente desperta para tudo isso que a gente conversou aqui hoje, no momento que a gente elimina essas crenças, derruba essas crenças, que não é nada fácil, que a gente também comentou aqui, a gente também não está aqui para dizer que isso é mil maravilhas, que isso é fácil, porque a gente bate muitas vezes com as mãos na cara, como se diz, né? A gente chora muitas vezes atrás da porta,
porque a gente enfrenta muitos desafios para a gente conseguir derrubar essas crenças. Mas no momento que a gente experimenta o novo, né, que é o nosso tema daqui, derrube as crenças e experimente o novo. No momento que a gente experimenta o novo e a gente sente esse sabor da vitória, porque no momento que a gente se sente vitoriosa, poderosa, soberana sobre as crenças, a gente acaba se tornando uma pessoa grata e acaba vendo que esse é o nosso pagamento pelo nosso discernimento, pelo nosso comprometimento com essa atitude que a gente toma de derrubar essas crenças e de ver o que realmente importa na nossa vida. E quando a gente ainda, além disso tudo, a gente ainda vê que a gente consegue inspirar outras pessoas, consegue motivar e consegue fazer com que essas pessoas sigam nossas redes sociais, que essas pessoas consomem o nosso conteúdo, compartilham as nossas lives, os nossos trabalhos. Então, isso tudo é muito gratificante, porque nós somos uma formiguinha aqui, né? Cada uma no seu quadradinho ali, fazendo o bem que pode fazer para que a gente consiga construir essa humanidade mais feliz, mais fraterna, mais solidária. Então, essa nossa live já se estendeu até um pouco mais do que a gente queria, mas o tema é muito importante e a gente acabou se estendendo. Mas foi maravilhoso o nosso papo, Denise. Eu acredito que as pessoas que aqui entraram, comentaram, a Poliana ali comentou também sobre gratidão, que você já citou, a Paty também comentou, que também foi criada, né, da mesma maneira como nós, né, ouvindo muitos nãos. Ela também colocou que ela tem fibromialgia, depressão, ansiedade, e que é difícil as pessoas entenderem que isso é uma doença também. Claro que é uma doença psicomática, né, Paty? É uma doença que vem da nossa alma, é uma doença que vem do nosso espírito, é uma doença que nós mesmos podemos melhorar bastante o nosso condicionamento para conviver com essa doença. Porque muitas vezes, depois que a doença está instalada no nosso corpo, ela só tem, como que eu vou dizer? Ela só é curativa, ela não é mais preventiva, porque ela já está no nosso corpo. Então, muitas vezes, precisamos conviver com ela sim, assim como nós também, com o diagnóstico do câncer, precisamos agora fazer o tratamento paliativo e tudo. Mas a gente sabe que a gente pode melhorar e muito o nosso condicionamento físico, mental, espiritual, para que a gente possa neutralizar esses sentimentos, esses sintomas dessas doenças, né? Então, isso que a gente precisa buscar no nosso dia a dia, esse melhoramento, melhorar-nos a nós mesmos, sempre. Em primeiro lugar, sempre nós, porque tudo o que nós temos em demasia, o que nós temos sobrando, é o que nós vamos transbordar para o outro. Então, se eu estou cheia de sabedoria, cheia de cura, cheia de espiritualidade, de amor próprio, eu vou transbordar isso para o outro. Agora, no momento que eu colocar o inverso dentro de mim e eu estiver transbordando, eu também vou transbordar o inverso também. Então, precisamos cuidar muito bem dessa parte, né, da nossa vida e transbordar o que é bom e o que nos faz bem. Então, essa nossa live vai ser encerrada agora, aqui, nesse momento, e a gente vai deixar ela salva. A gente pede que vocês sigam nós, eu e a Denise, lá no nosso Instagram, e que vocês continuem nos apoiando nas nossas lives, nos nossos trabalhos. Eu tenho live toda terça-feira à noite, às 21h30, que já é de praxe, né? Meu canal tem toda terça-noite, às 21h30, as lives. Quem quiser fazer uma live comigo, sinta-se convidado ou convidada. Estou aberta a novas pessoas, agora para abril, para março já está preenchido, para abril também já tem algumas pessoas, mas é só vocês me procurar no direct ou então no WhatsApp para a gente marcar. E essa live, então, é uma live extraordinária que a gente fez hoje no sábado, devido ao horário da Denise, né, do trabalho dela. Mas eu achei que foi incrível, a participação foi muito legal, as pessoas entraram na nossa live, então foi um horário bom, nós fomos felizes em escolher esse horário. Deus nos abençoou com esse tema maravilhoso e com certeza a gente ajudou muita gente aqui. Suas recomendações finais, então, Denise, e vamos encerrar. Eu vou fazer uma recomendação final e um convite para que tu venha fazer uma live falando sobre esse melhoramento e esse condicionamento
para quem já tem uma doença instalada, para que ela vai fazer o tratamento paliativo, mas ela pode fazer um tratamento paralelo ao convencional, aquele da alma, do espírito, e fazer o convite para que as gurias venham nos assistir também. Mas as minhas considerações finais, eu vou dizer assim, independente de fé, tá bem? Eu vou falar de crença aqui, mas de uma crença sem uma religião, sem uma placa. No momento em que está difícil, no momento de tristeza, de dor, de ansiedade, de angústia, de tudo isso que cerca, seja qual for o tipo de doença, não se apavorem com a situação. Não façam daquele problema, que ele já é grande, maior, não alimente ele mais ainda. Nesse momento, coloque-se, independente de religião, vou dizer, conte para o problema que você tem um grande Deus e não um grande problema. Faça a inversão, comece a inverter, não um grande problema. Eu não tenho um grande problema, mas eu tenho um grande Deus que pode. Vai para o joelho, ora, te coloca na tua fé diante da maneira como tu crê e busca que tu não vai sair de mão vazia. Porque esse Deus que a gente crê, ele, se tu pedir um pedaço de pão, ele não vai te dar uma pedra. É bíblico isso. Então, é a minha maior consideração nesse momento, e a referência, e a gratidão, e glorificado seja hoje para todos sempre, esse Deus que nos abençoou nessa tarde de sábado, e que fez chegar a essas mulheres, e que provavelmente uma pelo menos vai falar para outra que esteja necessitando, ou que esteja precisando, e vai tomar um conhecimento que existe a possibilidade, derrubando crença, mesmo com medo do novo, arrisque-se no novo, tenha fé, porque você pode mudar o condicionamento de vida e lutar contra a doença, para que ela não se instale. Se ela se instalou, vamos aprender a lidar com ela. É isso. Obrigado, Fátima. Maravilha. Gratidão por Deus ter cruzado as nossas vidas. Gratidão, um dia que, através da Sandra, eu ouvi falar de ti, e através de ti eu ouvi falar da Di Segovia, 1 ano atrás, e que eu cheguei tão mal, e que eu tenho muito para andar, mas que hoje eu me sinto uma mulher feliz, me sinto muito bem, graças a Deus. Amém. 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 Nossa, maravilha, maravilha. E a gente sempre tem a quem agradecer. Assim como você nos agradeceu hoje, tanto eu como a Di, nosso trabalho. E assim também eu tenho a agradecer outros mentores que vieram antes de mim e que também me ajudaram. Então, a nossa corrente, a minha recomendação final é que a nossa corrente nunca termine. Assim como Amém. eu te ajudei, assim você vai ajudar outras pessoas, as pessoas que você vai ajudar vão ajudar outras pessoas, e assim a gente vai continuar propagando esse bem, propagando essa vida, né? Essa vida em abundância. Então, muito obrigada a todos que aqui estiveram, muito obrigada a todos que vão assistir esse Obrigada vídeo. a todos que estavam assistindo também. Até a nossa próxima live. Até a nossa próxima. Um bom final de semana. Para vocês todas também. Amém.